Boa noite. Meu nome é Luciano. Vamos falar hoje sobre o auxílio emergencial, sobre os protestos e sobre a Covid-19. Hoje, devido a tantas notícias que temos, e no Brasil não é diferente, temos uma notícia nova sobre o auxílio emergencial. Muitas pessoas continuam em análise, não tem retorno, não tem resposta. É uma situação complicada. O país começa a voltar da quarentena já com algumas medidas. Em várias cidades já foi constatado a normalidade da situação. E o atual cenário da crise econômica, que se proliferou em decorrência do novo coronavírus, está atingindo diretamente a população brasileira, que já vem sofrendo com empresas fechando suas portas, inúmeros brasileiros com salários reduzidos, jornada de trabalho reduzidas e contrato de trabalho suspensos. Para tentar reanimar a economia e ajudar os brasileiros diretamente afetados pela crise, o governo desenvolveu o auxílio emergencial como uma medida de contenção econômica. O benefício hoje paga um valor de R$ 600, podendo se estender a 1.200 para mães, chefe de família. O auxílio está sendo pago em 3 parcelas, porém, diante de pouca mudança na economia e por não ter tido tempo suficiente para que as empresas brasileiras e os trabalhadores se recuperem, o governo e os cidadãos têm especulado a prorrogação para uma quarta ou talvez quinta parcela do auxílio emergencial. De acordo com o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, o auxílio emergencial, voltado principalmente a trabalhadores informais, provavelmente será prorrogado, segundo ele. No entanto, o programa teria que funcionar sob um outro formato. Ou seja, acreditamos aí que em torno de 15% das pessoas que fizeram e têm todos os requisitos para solicitar o auxílio estão em análise até hoje. E se falam já da quarta e quinta parcela, mas com um novo formato. E eu gostaria de saber como vai ficar as pessoas que estão em análise até hoje. Também saiu uma matéria sobre quem está em análise até hoje, que eu já havia dito que vai ser aberto um prazo para contestação, né? O governo teve umas normas, umas medidas, que agora o prazo é de 20 dias, então vai ter um prazo para contestação. Bom, a pergunta realizada hoje para o ministro: o auxílio emergencial será prorrogado? Muito provavelmente sim, mas com outro perfil, outro formato. É um programa valiosíssimo de alta efetividade, mas muito caro, afirmou em audiência virtual promovida pela Comissão do Congresso. Valderi Rodrigues afirma que o programa custa em torno de 51 bilhões por mês, um valor que considera muito alto. Por isso, defendeu que seja avaliada a efetividade e o custo da medida. Não cabe uma extensão muito prolongada nas nossas contas, disse. O novo valor, com a intenção do senhor presidente Jair Bolsonaro, em entrevista para a Rádio Jovem Pan de São Paulo, deixou bem claro o que ele pretende em relação ao auxílio. Conversei com o Paulo Guedes, ministro da Economia, que vamos ter que dar uma amortecida nisso daí. Vai ter a quarta parcela, mas não de 600. Eu não sei quanto vai ser, 300, talvez 400. E talvez tenha a quinta parcela, que seja um valor mais reduzido do que a quarta, entre 200 e 300. Até para ver se a economia pega. Não podemos jogar para o espaço mais de 110 bilhões que foram gastos dessa forma. Isso vai impactar nossa dívida no Tesouro, finalizou o presidente. Vale lembrar também que Paulo Guedes, responsável pelo setor econômico, já deixou claro internamente que o país não possui condições de bancar o auxílio emergencial até dezembro, pois o Tesouro Nacional não tem caixa. Então, é importante frisar que o auxílio tem tudo para ser prorrogado, porém não até o final do ano. Alguns internautas fizeram algumas perguntas.
O Igor Pontes. Com certeza, Jair Bolsonaro não conhece nada de economia e Paulo Guedes parece que parou de ler na década de 80. Todo esse dinheiro do auxílio retorna. Ninguém guarda ou investe. É para pagar contas ou pagar comida. Esse dinheiro retorna. O Ítalo Souza. Este Barros, coloque numa balança. Esther Barros, coloque uma balança em uma situação atípica e emergencial que vive o país. O que é mais importante? A vida e o sustento de muitas famílias ou a economia e os planos do governo? É uma pergunta do Ítalo. A Ana Oliveira. Ítalo Souza. Não sou a favor, mas estou sendo forçada de responder. Certeza, a vida é mais importante que a economia. Isso é fato. Afinal, do que adianta um rico morto? Mas ela tem toda a razão dentro da questão em citar que o valor retorna sim, porém não na mesma proporção. E que no contexto em que questão foi falado do valor retornar, e isso influencia uma forma ou outra a economia. É só questão de interpretação. Ninguém aqui menosprezou a importância do auxílio, muito menos da vida da população que depende dele no momento, que infelizmente são muitas pessoas e viver com R$ 600 não está fácil. É complicado, né? Muitas pessoas sem esse auxílio e com esses programas do governo, sobre as pessoas em análise, o que responderam hoje? O governo anuncia uma ferramenta para quem teve o auxílio emergencial negado. Então, é para quem teve o auxílio negado. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou a criação de uma ferramenta de contestação para pessoas que tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 negado anteriormente. O governo calcula que o sistema deve beneficiar mais de 5 milhões de brasileiros. Nós estamos construindo o que chamamos de esteira da contestação, que vai ser pelo número 121, mas que ainda não está pronto, disse Onyx, sem entrar em detalhes, durante a entrevista ao Brasil Urgente da TV Bandeirantes. A nova ferramenta deve ser anunciada pelo governo até o final desta semana, ou seja, não tem prazo, não tem data, quem recebeu, recebeu, muitos que não precisavam receberam, é uma falta de organização tremenda. Quem precisa receber está com dificuldades para receber. E essa ferramenta que iam criar, iam divulgar, agora hoje foi anunciado que vai ser o final desta semana. E também a novidade é que o auxílio emergencial pode ser prorrogado para a quarta e quinta parcela. A quinta parcela é estudos de R$ 300 a R$ 400, valor reduzido. E já a quinta parcela de valor entre R$ 200 a R$ 300, mais reduzido ainda. Eles querem ver se a economia pega. Eu não sei o que vai pegar. Agora, sobre o confronto na Avenida Paulista, o Dória, governador de São Paulo, está barrando as manifestações contrárias no mesmo dia e local. Para evitar esses confrontos, já devia ter feito isso há mais tempo. Agora, sobre esse confronto, o que eu acho errado é que, pelo que tudo aponta pelos vídeos, as pessoas que protestavam em favor da democracia foram insultadas pelos manifestantes pró-Bolsonaro, que estavam em menor número. Então, os manifestantes em favor a Bolsonaro foram lá, insultaram, e aí quem levou a bomba foi os manifestantes a favor da democracia. Impressionante isso, né? Então, manifestantes pró-Bolsonaro e a favor da democracia brigaram na Paulista neste domingo, dia 31. O governador João Dória, do PSDB, após a confusão de ontem, declarou na tarde desta segunda-feira que não irá mais permitir que sejam realizadas duas manifestações com objetivo antagônicos, no mesmo dia e no mesmo horário na capital paulista. Ele fez um anúncio um dia após o confronto entre os manifestantes pró-democracia e pró-Bolsonaro, na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. 6 pessoas foram detidas. O que não ocorrerá mais na Paulista serão manifestações de duas partes ao mesmo tempo.
no mesmo horário, no mesmo dia. Isso não será permitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tenho certeza que os manifestantes saberão compreender que não é no confronto físico com pessoas, com armas brancas ou com qualquer outro tipo de instrumento que nós vamos assegurar a democracia, disse o governador. Volto a repetir, confronto só atende ao interesse da visão autoritária daqueles que querem justificar a intervenção militar pela falta de controle da polícia militar. Em São Paulo, volto a reafirmar, isso não ocorrerá. Por isso, a manifestação serão em dias distintos e assim será feito por determinação do governo do estado de São Paulo, para proteger a vida das pessoas e o seu legítimo direito à manifestação. Então, isso é sobre os confrontos de ontem, em São Paulo. Mas deixando bem claro, se vocês olharem atentamente aos vídeos que nós temos, todos iremos perceber que os manifestantes pró-Bolsonaro insultaram os manifestantes pró-democracia. E através desse insulto acabou gerando a confusão e confronto, no qual quem levou bala de borracha e bomba foram os manifestantes pró-democracia. E sobre o Covid-19, o Brasil registra hoje 29.937 mortes e 526.447 casos de Covid. Meu Deus. Se continuar nessa onda do jeito que está, eu não sei o que vai acontecer. Estamos atingindo a marca das 30 mil mortes e ultrapassando aos 500 mil infectados. O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, dia 1º de junho, seu mais recente balanço com os casos e mortes por coronavírus no Brasil. Os principais dados são 29.937 mortes, eram 29.314. Então teve um aumento de 623 registros de mortes, incluídos em 24 horas. A gente está cansado de saber que ao final de semana, talvez por falta de funcionários, eles colocam um número menor de mortes. Deus queira que realmente seja esse número mesmo. Mas todo fim de semana tem esse número menor, e quando chega lá por terça, quarta-feira, os números que estavam represados vêm à tona, e aí se explode aquele número altíssimo. 526.500 casos confirmados, eram 514 mil no domingo. Então foram incluídos mais 12.247 casos em 24 horas. E 285 mil pacientes estão em acompanhamento. 211 mil estão recuperados. O Ministério da Saúde acrescentou na contagem dessa segunda mais 220 mortes que aconteceram nos últimos 3 dias. Além disso, segundo a pasta, há mais 4.412 casos suspeitos que estão sob investigação, ou seja, muitos casos subnotificados. Então, é importante que todos nós ficamos atentos, desde o auxílio emergencial, os problemas que vêm ocorrendo, não só das pessoas que tiveram o auxílio negado, os que estão em análise, uma análise eterna, e também sobre esse aplicativo que terá uma contestação a ser anunciada até o final dessa semana. É verdade, Mantra. Boa noite, tudo bem? Enquanto os trabalhadores lutam para receber, os criminosos já estão com isso garantido. É verdade, tem uma reportagem que algumas pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça receberam o auxílio de R$600, né? É um absurdo, acho que uma falta de controle muito grande. Muitas pessoas, infelizmente, que têm direito ao benefício estão sendo negadas. E pessoas criminosas estão recebendo esse benefício. Acho que é hora da gente se juntar, se unir, fazer um mutirão, juntar várias pessoas de ideologia. Por exemplo, os Estados Unidos. Lá o que aconteceu? Explodiu uma bomba. Aquele policial safado, sem vergonha, que não merecia farda, fez um ato maldoso, um ato criminal. Ele matou uma pessoa. E foi o que bastou para ser a pólvora se explodir, e os Estados Unidos está um caos. E provavelmente agora vai aumentar mais nos Estados Unidos. Então, o que faz?
o que faz as autoridades tomar atitude em defesa do povo. Acho que é isso mesmo. Estados Unidos estão no caminho certo. Eu não sou a favor da violência, mas em relação ao que está ocorrendo lá, eles estão certos, sim. Porque os negros lá, o racismo lá, como aqui no Brasil, ele é muito forte. A classe social aqui no Brasil, os mais humildes, sempre são humilhados. Então chegou a hora do povo se levantar contra os governos e contra essa elite hipócrita que tem em nosso país. Os Estados Unidos estão mostrando para o mundo todo o que eles estão fazendo lá. E são de parabéns. Mas é isso então, gente. Eu acho que nós estamos de olho aqui sobre o auxílio emergencial, sobre os problemas do Covid-19 no Brasil, sobre o relaxamento que vem ocorrendo. Em nossa cidade hoje, lamentavelmente, as pessoas não estão cumprindo essa quarentena. Teve uma abertura gradual, lotou a cidade, o pessoal está em pânico. Eu não sei o que vai ocorrer daqui para frente. Muitas pessoas sem ter o auxílio emergencial, muitos bandidos, realmente como nosso amigo Mantra Gold falou, recebendo o auxílio, e muitas pessoas que precisam e fazem têm todos os requisitos para ter o auxílio sem nada. Vamos lá, gente. Então, o momento é esse. A união faz a força. Vamos se unir. Depois eu vou deixar os meus dados abaixo, como WhatsApp, como Instagram, Facebook, para a gente montar um grupo cada vez mais forte. Não só um, como vários grupos da resistência. Vamos se unir em favor da democracia e de um Brasil melhor para todos, principalmente dos que mais precisam. Um abraço e boa noite a todos.